A revista Educação promove mais uma etapa da nossa jornada rumo a BET Brasil 2026, que começa em 5 de maio, a maior feira de educação da América Latina, e, portanto, a gente esquenta os motores da nossa audiência, batendo um papo sobre os temas principais que vão, de certa forma, nortear todos os debates em torno da BET Brasil. Além daquela grande feira maravilhosa, que todo mundo vai ver lá, produtos e empresas, existe, concomitantemente, debates sensacionais que acontecem durante os 4 dias da BET Brasil. Se você não se programou, acho que é bom correr e se programar, que de 5 a 8 é onde tudo acontece na educação, está lá. A BET Brasil, a revista Educação vai estar lá. Você pode nos procurar todos os nossos parceiros para conversar. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, que é o tema predominante na BET Brasil. A gente tem aqui hoje para falar conosco, vocês viram aí na entrada, o Ernesto Nunes Mejia, que é o diretor global de produto e pesquisa da Editora Moderna e Santillana. Né? Na abertura ali, o Editora Moderna não estava claro, mas evidentemente que é a Editora Moderna e Editora Santillana, do grupo espanhol. Bom, o Ernesto, que eu vou chamar, quero convidar o Ernesto para estar comigo aqui na apresentação que eu vou fazer dele. Oi, Ernesto. Bem-vindo aí. Obrigado, prazer. Pela sua presença. O Ernesto é um mexicano, mas já está com o português quase irretocável, né? Tanto que ele gosta do Brasil. O Ernesto ele acredita piamente que educação é o pilar para realizar mudanças transcendentais nos seres humanos e nas sociedades em todo o mundo. Ele, pela função dele até, ele é um educador viajante, né? Porque ele está mais no avião do que em sala de aula, mas é educador, mas é mais viajante. É especialista em literatura hispânica, edição de publicações e inovação educacional. Atualmente, ele é diretor de produto e pesquisa do Grupo Santillana no Brasil, que é a Editora Moderna, está inclusa nisso aí, que é a mais antiga aqui no Brasil. E ele também, além do Brasil, ele atua na Colômbia e no México, que é, aliás, onde ele nasceu. Cargo a partir do qual dirige a pesquisa, desenho, análise, prototipagem e desenvolvimento educacional das equipes pedagógicas mais sólidas do nosso continente. O trabalho dele impacta mais de 2 milhões de alunos da educação básica e cerca de 200 mil professores, todos os anos, com projetos baseados em protopedagogias, neuroeducação, narrativas transmídia, maker, mindfulness e big data. Ou seja, o Ernesto está com todos os predicados para levar um papo legal conosco hoje. Ernesto, bem-vindo aí. Muito eu já vou entrar na... Muito obrigado pelo convite, Edmilson. E eu peço desculpas pelo meu português, ainda é portunhol, mas já está dando certo. Agora eu estou até brincando algumas vezes com sotaques. Então, às vezes vão me ouvir falando a porta, e às vezes a porta, né? Então, aí estou brincando. Não, você está bem. O sotaque se percebe ainda, mas você já está pronunciando as palavras em português absolutamente correto. Obrigado. Ernesto, eu vou te fazer uma primeira pergunta e a gente vai bater um papo, que é o seguinte: a IA vai proporcionar efetivamente economia de tempo, vai eliminar vieses e automatização de tarefas repetitivas, né, que é o grande diferencial. Mas como, com tudo isso, estimular o aluno a desenvolver o pensamento crítico, que é a maior preocupação dos educadores e especialistas? O que vocês falam disso? Que boa pergunta. Bom,
teríamos que colocar essa pergunta em algumas partes, né? Vamos tentar descompor a pergunta, porque tem a coisa das vieses, tem o pensamento crítico, e tem também a essa desenvolvimento, né, da criatividade e tal, que acho que depois também a gente vai falar disso. Para mim, tem uma resposta direta, que é, teríamos que falar da IA dentro da educação. Porque a IA chegou no mundo para todas as indústrias, né? Então, todo mundo, seja a indústria da saúde, seja a indústria do fitness, seja a indústria dos carros, a IA chegou para todas as indústrias. E são vários tipos de IA, né? Agora, também, ao mesmo tempo, a diferença das outras tecnologias que tínhamos até agora, que era muita tela, internet, a gente tem recorrido um caminho de tecnologia dentro da educação bem atrelada, primeiro, a coisas estruturais, ou seja, telas, conectividade e tal. Depois, chegou a era dos dados, né? E agora está a era da inteligência artificial na educação. Então, eu acho que aí a gente estamos começando a construir um caminho de como é que essa tecnologia, que é bem mais democrática que as outras, porque já está na mão de todo mundo que tem um celular tem acesso direto à inteligência artificial. Esse é um dos caminhos que a gente tá já construindo na educação. Então, a primeira coisa que eu falaria especificamente sobre as vieses é que a inteligência artificial se nutre, né, de toda a história da humanidade. Então, nessa história, temos um mundo de vieses, de preconceitos. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando muito aqui na editora moderna é todos os nossos desenvolvimentos sobre inteligência artificial está baseado, por exemplo, no nosso próprio conteúdo, nossos próprios autores, nossas próprias referências, né? Para deixar um pouco do lado, evitar essas vieses. Eh, mas isso abre uma conversa super forte, porque todos nós que estamos na educação teríamos que colocar se falar corta-fogos, né? Esses guardrails de eliminação das vieses para uma visão muito mais democrática também do mundo. Então é isso. Acho que o caminho que a gente está já é na construção de uma visão da inteligência artificial na educação mesmo. Perfeito. Perfeito, Ernesto. A gente pode partir para uma outra pergunta, que é o seguinte: a IA pode proporcionar variações de exercícios para atender estudantes com diferentes ritmos, mantendo sob a responsabilidade do docente a decisão final. Isso gera inclusão, mas o fato das IAs acessíveis serem mais baratas não cria uma exclusão em comparação com quem pode pagar uma ferramenta mais cara? O que você acha disso? É super bonito. Eu vou vou falar de de um projeto que, aproveitando a maior feira de educação da América Latina, que é a VET Brasil, a gente vai inaugurar, vai ver, a VET vai ver o nascimento de um novo projeto aqui da Moderna, que é a Moderna Core. E por que estou falando disso? Porque a Moderna Core tem uma ideia que vocês vão ver aí lá na VET bem forte, que é pele de papel, coração digital. Que é isso? Pele de papel é um símbolo, né? É um símbolo do que a gente acredita. A gente acredita em colocar mais tecnologia e menos tela. E por que eu estou trazendo isso para a sua pergunta? Porque, para mim, o,
agora, é neste momento, mais que nunca, que o professor continua sendo o centro da coisa pedagógica, né? Da coisa didática, do fato didático. E para nós, essa pele de papel é isso, é o símbolo do que acontece na sala de aula, dessa conexão humana, desses ritmos. Então, você falou dos ritmos, da decisão do docente, da inclusão e da exclusão. Então, primeira coisa, o que acontece na sala de aula tem que continuar acontecendo mais por aquele lugar que a gente já sabe, que é a conexão humana. O aprendizado tem que se construir como uma conexão social, como um resultado de nossa interatividade, né? Então, o que acontece na sala de aula tem que continuar sendo humano, mais humano que nunca. Porque aí é onde melhor entra a inteligência artificial. Para criar percursos personalizados, e vou abrir aqui só uma ideia, a personalização da educação tem sido um desejo até agora, né? É, eu falo muito a desejável personalização, aquele desejo de todo mundo personalizar. É, e aí, temos décadas tentando personalizar a educação. Agora, com a entrada da inteligência artificial, a gente pode já, de fato, trazer de novo aquele, e todos nós que somos na educação, temos conhecimento daquele problema que Benjamin Bloom colocou em 1974, que é o problema das duas sigmas, né? E o problema das duas sigmas é complexo, mas bem fácil de explicar, né? Que é, você tem uma sigma, um performance de uma turma que tem um professor e um número de estudantes, e esse número de estudantes tem certo grau de performance. Agora, se você coloca um tutor personalizado para cada estudante, o performance é melhor em duas sigmas, né? Então, o que é isso? A gente já sabe que a melhor maneira de educar, de construir pensamento crítico, aprendizado, conhecimento mesmo, é com uma personalização. Mas até agora era impossível para todos os países, todas as economias. Ninguém pode ou podia até agora colocar um tutor para cada estudante em nenhum país. Nem os países mais ricos conseguiram isso até agora. Então, com a chegada da inteligência artificial, isso é possível. É possível agora falar da personalização por meio de percursos e atendendo aos diferentes ritmos de cada estudante. Então, isso do lado do que a inteligência artificial pode fazer para facilitar a labor docente. Então, qual é o papel do docente? É ser essa referência de construção social e não só um entregador de conhecimentos e de conceitos. Agora, o que estamos descobrindo também, de um jeito bem bonito, é verdade, temos feito uma parceria e muitas conversas com o Instituto Rodrigo Mendes, né? Que é uma referência aqui no Brasil da inclusão. E a chegada da inteligência artificial também é uma ajuda bem forte para a inclusão, porque está explodindo nas mãos dos professores, mas não só no Brasil, toda a América Latina. Nas mãos dos professores está explodindo as neurodivergências. Mas porque agora os pais chegam como um diagnóstico médico, falando: cara, meu filho tem X neurodivergência, pode colocar TDAH, o que seja, autismo, algum espectro do autismo. E nós, como professores, temos a responsabilidade de atender esse estudante de igual jeito que o resto da turma, né? Então, com a chegada da inteligência artificial e essa personalização, com certeza a gente está indo para um caminho muito mais forte nessa construção de conhecimento, do aprendizado, como em nenhum outro momento. Agora, para o último, para a última parte da sua pergunta sobre a exclusão, eu acho que isso
está trazendo de volta aquela discussão da vida toda. Para mim é um pouco diferente porque é bem mais democrática essa tecnologia. Ao mesmo tempo é perigosa, porque aí você nada é de graça. Quando é de graça, você está dando os seus dados, sua informação, e tal, mas é bem mais democrática. Mas está trazendo essa última parte da sua pergunta, está trazendo de volta aquela discussão entre que é mais uma construção, uma discussão social dos setores da sociedade que têm mais recursos, daqueles outros que não têm. Então, aí, acho que isso abre uma nova discussão da política pública de todos os nossos países para fazer esforços para trazer essas tecnologias também para o setor público, para aqueles que têm menos recursos, né? Legal, muito bom. Ernesto, agora, o seguinte, a inteligência artificial ela pode avaliar habilidades como criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico, enquanto as avaliações tradicionais geralmente se concentram na memorização e na repetição. Mas como docente, essa é a pergunta que todo mundo faz, como o docente vai distinguir o que foi feito pelo aluno e não pela IA? Que eu me lembro muito de coincidir com coincidir com muitos colegas, né, em diversos congressos da América Latina. Mas eu me lembro que deve ser 6 anos, mais ou menos, bem, acho que 2019, 20, bem antes da pandemia, que a gente tinha essa discussão já como é que nós, professores, podemos distinguir se um aluno está fazendo a tarefa, o que seja a tarefa, com tecnologia ou sozinho, né? E, e isso nos levou a uma discussão bem interessante que eu vou trazer agora, que é a volta na filosofia, temos que voltar nos inícios do significado da educação. E por isso que gostaria de trazer o Sócrates e a magêutica. É magêutica mesmo, porque é a magêutica em espanhol, mas não sei se é o mesmo em português, mas a magêutica, é, Sócrates, a magêutica, o método socrático, que é quando você que é este jeito de perguntar, de falar e não só entregar uma tarefinha que pode ser feita por uma tecnologia, né? Então, isso faz parte já das conversas, das reflexões de todos nós, professores de aula, né? Que é como eu posso distinguir? Bom, vamos de volta aos inícios. Vamos fazer mais conversas, mais discussões e menos tarefas automatizáveis, né, na sala de aula. E isso me leva àquela problematização que você está colocando na sua pergunta, que é a criatividade e o pensamento crítico. Então, a gente fala muito do pensamento crítico, mas temos que lembrar que o pensamento crítico não é uma coisa que acontece na solitude, não é isso que acontece você fazendo sozinho. O pensamento crítico acontece no espelho do outro. Então, seu pensamento crítico vai nascer, vai se desenvolver na mirada do outro, no espelho de outro, nas conversas com os outros. Então, isso que tem que acontecer na sala de aula para que um pensamento crítico possa nascer. E aí é uma grande oportunidade para colocar esse espelho na inteligência artificial, que também isso é uma das funcionalidades, né, até da inteligência artificial, colocar uma problematização e nessa conversa, é na conversa onde o pensamento surge, né, surge.
Agora, eh, eu acho que temos uma oportunidade fantástica da criatividade. Porque quando tudo é fácil, quando tudo é automatizável, quando tudo pode ser feito rápido e fácil, esse é o momento de ir para criar coisas mais complexas, problemas mais complexos, projetos que envolvam muitas mais habilidades, né? Nunca foi tão fácil fazer um vídeo, mas nunca foi tão difícil criar novo conteúdo, conteúdo diferencial, perguntas diferentes, né? Então, com certeza, aí um dos caminhos eh, disso que você está trazendo na sua pergunta, que um professor pode distinguir, é que o professor tem que, novamente, mudar as suas ações, né? As suas intervenções. Não adianta continuar se colocando tipo palestra na sala de aula. Aí o que o professor tem que, a verdade, já temos muitos anos, né? Nos transformando e temos que continuar nesse caminho de transformação de nossa presença na sala de aula. Temos que continuar indo de um lado que é só colocando conteúdo para um lugar onde nós colocamos problemas, problematizações, perguntas criativas, perguntas difíceis que criem esse desafio cognitivo em nossos estudantes, né? Legal. Você falou de espelho, né? Que na verdade é no outro que você vai poder descobrir o seu ponto de vista ao debater com outro aluno. Isso é o que o professor tem que estimular. Agora, para finalizar, então, Ernesto, o professor deve permitir, restringir ou integrar ferramentas IA nas atividades? Qual é a tua opinião? Edmilson, não adianta restringir, não adianta, porque, olha, na última pesquisa que nós fizemos, do ano passado, com perto de 40 mil estudantes e suas famílias, por toda a América Latina, incluído o Brasil, eh, as inteligências artificiais, as plataformas de inteligência artificial viraram o segundo maior recurso que os estudantes estão utilizando. A gente já sabia que o YouTube era o maior professor de todos os estudantes. Depois se colocava o livro de texto. Agora, o segundo maior recurso usado pelos estudantes para estudar são plataformas de inteligência artificial. Então, não adianta restringir, não adianta proibir o uso. Temos que entender, nós como professores, que temos que integrar. E isso me leva àquela resposta da pergunta passada, que é, nós temos que continuar esse percurso de nos transformar para saber como integrar o mundo dentro da sala de aula. Sala de aula é um laboratório do que acontece no mundo. Então, isso, para mim, é uma pergunta fácil, porque a parte difícil da pergunta é como. Não é se integrar ou não, é como integrar. E aí acho que um caminho que nós temos que recorrer juntos. Muito bem. Ernesto, a gente até terminou, mas eu queria te fazer uma pergunta final. Dado que você impacta no seu trabalho 200 mil professores ano, e queria que você me respondesse rapidamente. Você vê nesse acompanhamento, pesquisa que vocês fazem com docente, eles estão melhorando, estão se atualizando nessa questão da IA? Bom, não é uma resposta fácil porque temos muitos tipos de professores em diferentes condições, diferentes contextos. Mas eu já tenho, a verdade, um de nossos projetos nasceu já na Colômbia. Temos pilotado já a chegada de inteligência artificial
com método socrático, um tutorial com método socrático, 30 mil estudantes e perto de 10 mil professores, não, 5 mil professores estão já na Colômbia usando, e está transformando a prática pedagógica dentro da sala de aula. Não é uma teoria, é uma coisa que nós estamos já vendo como é, não é que, é como é que está acontecendo isso, tanto para os estudantes quanto para os professores. Então, sim, está transformando práticas, é por isso que eu estou trazendo todas essas reflexões, porque são coisas que eu estou vendo que estão acontecendo. Professores mudando a sua labor, indo mais para desenvolver aquela coisa que é profundamente humana, que é a conexão, que é a emoção, que são os vínculos entre o professor e estudante, entre estudante e estudante, sabe? As inteligências artificiais, até agora, não conseguem fazer isso que para nós humanos é muito fácil, que é a conexão, a intuição, né? Essas coisas que nos construem como seres absolutamente humanos, né? Legal. Nós falamos então com Ernesto Nunes Berria, diretor global da Editora Moderna e Santillana, Brasil, Colômbia, México, que nos deu aí uma conversa e um panorama latino-americano sobre IA nas escolas. Ernesto, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal te ouvir. E Muito um grande obrigado, abraço. Edmilson. Muito obrigado, viu?